Doutor Mário, qual é a importância desse evento de hoje, do primeiro Fórum Pernambucano de CBHPM? A importância de a gente reunir personalidades do movimento sindical, como o Dr. Cid, Dr. Wellington, Dr. Cristiano e demais personalidades também, como o Dr. Zilli da Associação Médica e Dr. André Longo, que é o presidente da ANS, que são pessoas que militaram no movimento sindical e que estão atuando efetivamente dentro da saúde suplementar. Então essa junção dessas cabeças pensantes fazem com que a gente tenha um amadurecimento dessa discussão e a gente poder proporcionar, né, novas estratégias de enfrentamento dessa realidade dificultosa que existe de implantação da CBHPM, como também fazer uma qualificação das propostas para melhoria tanto da classificação como também da relação dos médicos com os planos de saúde. Bom, Pernambuco sempre foi um espaço, um local de muita luta pela implantação da CBHPM. Nós, nesse momento, hoje representando a ANS, foi um prazer estar aqui fazendo esse debate junto às entidades médicas locais e entidades médicas nacionais. A hierarquização de procedimentos é hoje um dos projetos prioritários para a Agência Nacional de Saúde Suplementar dentro da sua agenda regulatória para os próximos 2 anos, 2013 e 2014. E nós queremos trazer para o espaço da ANS a discussão sobre a hierarquização de procedimentos médicos. Achamos que essa foi uma grande contribuição dos médicos para a saúde suplementar brasileira e, portanto, deve ser estudada e deve ter um acolhimento da ANS para uma implantação mais plena perante o setor, perante as operadoras setoriais. Hoje, o grande problema da CBHPM é a sua baixa penetração, né, nas operadoras. Então, a ANS está disposta a revisar essa hierarquização, né, em conjunto com as operadoras, em conjunto com os médicos, em conjunto com a representação dos consumidores, para que a gente possa torná-la efetivamente um instrumento a serviço de toda a sociedade, de todo o setor de saúde suplementar. Para tanto, nós vamos ter que estabelecer um grau de governança e um grau de contribuição dentro do âmbito público. Ou seja, nós temos que trazer este processo para dentro da agência, para legitimá-lo e para que ele possa efetivamente servir a todo o setor de saúde suplementar. Doutora, eu queria que a senhora falasse o que é que a senhora está achando desse primeiro Fórum Pernambucano da CBHPM e um pouquinho do trabalho do fórum que a senhora faz parte da saúde suplementar. Olha, eu achei de grande importância, muita relevância, com certeza, principalmente porque ele abrange 2 segmentos importantíssimos, que são os consumidores e os profissionais de saúde. Obviamente que se não existissem os profissionais de saúde, como ficariam exatamente os consumidores? Que são esses consumidores que a Defensoria Pública, né, defende como instrumento de transformação e inclusão social, fazendo com que eles tenham sua cidadania exercida em toda a sua plenitude. E lembrando, inclusive, da implantação do Fórum de Saúde Suplementar, que é onde a gente consegue agregar todos esses segmentos, inclusive, obviamente, o próprio CIMEP, para discutir dentro desse fórum e levar no fórum os problemas recorrentes e que atinge toda uma coletividade. E que podemos dizer em algumas situações que foram exitosas e que os próprios profissionais já conseguiram alguns ajustes, como o Conselho também de Fisioterapia, logicamente ainda muito distante de uma realidade. E que, inclusive, eu acho importante porque podemos interagir com todos os segmentos e o meu entendimento é que foi bastante valioso e encontros como esse continuem a acontecer para a melhor cidadania no nosso país, ou no caso específico no nosso estado. Eu acho que a importância de um fórum sobre CBHPM, primeiro é divulgar e difundir realmente o conceito do que é a CBHPM. A CBHPM, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, é alguma coisa que já existe há aproximadamente 10 a 12 anos e até hoje ela não foi um conceito totalmente assimilado pela sociedade como um todo. Para nós da classe médica, e especificamente para nós da Associação Médica Brasileira, a CBHPM é uma vitória enorme de todo o movimento médico, de toda a categoria médica, porque a CBHPM, ela
defende e ela está voltada para o exercício profissional da medicina. E quando eu falo em exercício profissional da medicina, eu quero deixar bem claro que esse exercício profissional só é válido e só existe porque ele tem que estar voltado para o paciente. Então a CBHPM ela tem uma importância fundamental, porque além dela ser um instrumento de defesa da dignidade do exercício profissional, ela é, em última análise, um instrumento de defesa, de proteção e defesa ao paciente, que é a nossa finalidade básica no exercício profissional. O senhor falou um pouco desse histórico, né, da CBHPM, da importância. Como é que o senhor vê hoje as lutas? A CBHPM está avançando, como é que está o trabalho das comissões estaduais? Eu acho que a CBHPM é alguma coisa que ainda está numa fase... quando a gente fala em 10 anos, para nós já é muito tempo, né? Mas 10 anos é muito jovem ainda. Nosso país tem mais de 500 anos e nós também estamos iniciando, nós estamos começando. Então, quem dera que a gente conseguisse já fundamentar toda a postulação que a gente tem da CBHPM. Mas a gente sabe que isso é um processo. É um processo principalmente porque a CBHPM ela reflete procedimentos médicos. E se ela reflete procedimentos médicos, a medicina está variando todo dia. Todo dia a medicina muda. A medicina é como a vida. A gente vai variando todo dia. E todo dia a gente tem que começar realmente a reavaliar aquela coisa que a gente está fazendo, com condições que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo. Então a CBHPM é esse processo. E as comissões estaduais de honorários médicos, elas vão sendo incorporadas também nessa CBHPM. Elas vão entendendo esse processo. A sociedade, importante não é só a comissão de honorários estadual entender, é a sociedade médica entender e a sociedade como um todo entender também. E as operadoras também entender, a agência reguladora entender. Enfim, isso que é a importância para a gente. A melhor possível, né? Um fórum desta natureza, principalmente com a qualidade das exposições que ocorreram, a franqueza dos debates, clareza de definições, traz uma contribuição valiosa para discutir a saúde suplementar como um todo, a aplicação de recursos destinados à assistência médica e à saúde de uma parcela significativa da população e traz à consideração a remuneração do médico, que é cada vez mais aviltada, mais agredida, mais violentada pelas operadoras, e nos fortalece uma posição da CBHPM, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, no sentido de ser a referência mínima para que nós tenhamos aí remunerados o nosso trabalho. Eu acho que a iniciativa dessa ordem ela é de extrema importância, traz uma contribuição significativa não só para Pernambuco. Evidentemente que a repercussão maior é em Pernambuco, mas é uma contribuição para o país inteiro e a gente tem que trazer os nossos agradecimentos por esta oportunidade e parabenizar as entidades médicas de Pernambuco, especialmente o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, por ter nos propiciado um evento de tamanha grandeza. Mas na sua opinião, doutor, como é que anda a relação médicos e planos de saúde? Como é que o senhor vê esse cenário atualmente? É um cenário preocupante. É claro que com todas as mobilizações ocorridas, com os médicos nas ruas, com algumas paralisações gerais, algumas delas, setorizadas outras, o fortalecimento das comissões estaduais de honorários médicos, da CONSUL, a Comissão Nacional de Saúde Suplementar, das diversas regionais, enfim, todo esse panorama que ocorreu, essas relações avançaram, mas ainda é um relacionamento muito difícil, muito complexo, porque as operadoras elas perseguem lucros desabusados, elas não têm a lógica determinada de priorizar da saúde, assistência à saúde e principalmente o cuidado da doença dos nossos pacientes, tem um objetivo puramente mercantil
e essas relações acabam sendo relações muito difíceis, delicadas e conflituosas. A bem da verdade, nós não podemos fugir disso, houve avanço, mas um avanço numa velocidade muito menor daquela desejada, e claro que tivemos conquistas, mas conquistas também muito menores do que as necessitadas. Este fórum traz um fortalecimento para isto e naturalmente que nós assumimos, enfim, o compromisso de continuar nesse embate para que as coisas possam se definir melhor. Qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro fórum pernambucano da CBHPM? É um fórum exitoso, um fórum com uma plateia qualificadíssima, seleta, com pessoas experientes que têm envolvimento nos trabalhos em prol da CBHPM, da valorização do médico, há muitos anos. Então é um fórum, por isso, privilegiado e exitoso, porque os debates foram profícuos, as exposições foram todas, eu diria, cheias de informações, eu diria, recentes e objetivas. Óbvio que é algo que deve continuar e certamente, organizado pelo Sindicato dos Médicos, terá o mesmo êxito de hoje. E como é que o senhor vê atualmente o cenário da CBHPM? Nós entendemos que é uma demonstração da capacidade do médico de contribuir com a assistência à saúde. É uma forma hierarquizada dos valores de procedimentos médicos, que vão desde o estabelecimento de um justo honorário por uma consulta até por um procedimento, considerando inclusive as questões de custo operacional, entre outros fatores. Agora, há necessidade realmente de ser implantada dentro do sistema de saúde suplementar e, óbvio, eu diria até ser referência para as tabelas que são pagas no Sistema Único de Saúde. Como é que o senhor avalia a relação médicos versus planos de saúde? É uma relação de intermediação, tem um caráter mercantil por conta das operadoras de plano de seguro de saúde e precisa ser regulada de uma forma mais efetiva. A Agência Nacional de Saúde, que hoje tem por lei a competência para regular as operadoras de planos de seguros, deveria ter nessa lei também a outorga para regular essa sua relação com os médicos. Não tem essa competência por lei e por isso nós temos tantas distorções que requer esforços, lutas, embates, como tem tido a classe médica ao longo desses anos, para buscar o mínimo de uma valorização indispensável à dignidade profissional. Extremamente positiva. Foi um fórum que contou com a participação de várias entidades nacionais, inclusive o presidente da Comissão Nacional de Honorários Médicos, o presidente da ANS se fez presente. Então foi um fórum que nós conseguimos aqui discutir muitos problemas que afligem o médico na saúde suplementar e finalizamos com a possibilidade de a gente lutar nacionalmente com a CBHPM no SUS, que é o sonho de todo médico brasileiro e que já conseguimos lá em Alagoas parte disso e em Belo Horizonte. Então, eu acredito que o fórum foi de extrema importância e está de parabéns o Sindicato dos Médicos de Pernambuco e toda a Comissão de Honorários Médicos aqui do Estado de Pernambuco. Avalio de forma muito positiva, né? Tivemos a presença de várias pessoas de vários estados, pessoas que estão bastante engajadas com toda essa discussão, com todo esse, vamos dizer, essas questões relacionadas à saúde suplementar, e todas elas trouxeram realmente não só informações, mas trouxeram conhecimentos e possibilitaram uma discussão extremamente proveitosa para que a gente possa avançar ainda mais no trabalho que a gente já desenvolve aqui em Pernambuco. Nessa questão de saúde suplementar e discussões sobre honorários médicos, a questão de glosas, a questão de todas essas circunstâncias que se desenvolvem com relação às operadoras, usuários e médicos, no caso prestadores. Pernambuco tem sempre avançado, Pernambuco tem feito vários acordos já em negociações com as operadoras e acho que isso vai viabilizar ainda mais um melhor diálogo. Doutor, o que é que o senhor avaliou desse esse primeiro fórum pernambucano da CBHPM? O senhor que idealizou esse momento, como é que o senhor sai? Qual é o resultado desse dia de hoje? Olha, nós saímos aqui com a sensação do dever cumprido, né? Foi um fórum de altíssimo nível, um fórum que eu diria de nível nacional, não foi um fórum estadual só.
Aqui estiveram presentes não só o presidente da ANS, assim como lideranças do Movimento Médico Nacional, como o presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, da FENAM, diretor da FENAM, o presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas, o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, que sediará, né, o 4º Fórum Nacional da CBHPM no próximo dia 19. Estiveram presentes aqui o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina e o doutor Emílio Zilli, que é o diretor da AMB, da Associação Médica Brasileira, que é o responsável pela Câmara Permanente, né, da CBHPM, é uma técnica permanente da CBHPM, e que é hoje, eu diria, a pessoa que trabalha diretamente com esse instrumento ético do médico brasileiro. Todos estão de parabéns. Eu queria aqui, inclusive, agradecer a presença de todos que vieram de longe, todos aqui que participaram aqui em Pernambuco. Em especial, um agradecimento aos funcionários do Sindicato dos Médicos, a todos vocês que abrilhantaram, que tornaram possível a realização desse evento, aos funcionários aqui da AMP, da Associação Médica, que também colaboraram conosco, aos colegas do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, enfim, todos que participaram direto ou indiretamente para brilhantar o evento. Estão todos de parabéns. Eu me sinto gratificado pelo trabalho desenvolvido, pela a missão cumprida. E dizer que Pernambuco, mais uma vez, é vanguarda. Nós fizemos o nosso primeiro fórum e nós não temos conhecimento de nenhum estado que tenha feito um fórum específico da CBHPM em nível estadual. Existe, sim, um fórum nacional que é feito anualmente em Minas Gerais, que nós vamos participar dele no próximo dia 19, mas em nível estadual eu acredito que não exista similar no país. Isso é motivo de orgulho para nós e vamos continuar na luta em defesa do médico pernambucano e dos médicos do Brasil como um todo.